Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa terceira aula, que maravilha. Eu quero, nesse momento, a gente consegue nominar como o momento paroquial. Então, é importante a sua atenção no que vamos lembrá-los agora sobre as atividades de estudos. Temos um mapa, atividade de estudo 1, 2 e 3 em desenvolvimento. É muito importante a realização dessas atividades para que elas façam parte da composição geral da nota. Tá? Eu quero lembrar também, destacando a questão das atividades de extensão. É muito importante a sua participação, não deixem para realizar essas atividades por último instante, porque elas podem comprometer, tá? Lá na sua colação de graus. Sem a realização dessas atividades, que compõem 169 horas, correspondente a 10% do curso, você, se não tiver realizado essas atividades, você corre o risco de não colar grau. Então, não deixem para a última hora, tendo dúvida, mandem o seu recadinho, vamos orientando para que você consiga chegar a termos, tá bom? Então, dito isso, eu quero colocar a professora Claudete no par. Olá, professora. Oi, professor, boa noite, tudo certinho? Claudete. Então, vamos embora para a nossa terceira aula, né? A nossa estrela no palco. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada, professor. Nossa terceira aula é toda sua, professora, por favor. Muito obrigada, muito obrigada. Cadu, pode me deixar na tela, por favor, antes de colocar os slides? Obrigada, que eu vou dar um recadinho para o pessoal. Bem, eu vou aproveitar a deixa do professor Zagotto para fazer algumas considerações antes de dar início à nossa aula, tá? Em primeiro lugar, ele estava falando sobre as atividades. E as atividades, elas são, assim, de muita importância, todas elas. As atividades que compõem a nota, elas fazem parte do seu currículo. Você obtém uma nota bacana, vai fazer parte do seu currículo e vai ser muito interessante para você no futuro. Outra coisa, nós precisamos ter foco. Em momentos de Olimpíadas, de Copas, eu gosto muito de esportes, embora não pratique nenhum, eu reflito muito sobre essa questão de desempenho, de habilidade, de dom, de treinamento, de foco e de equilíbrio emocional. Então, aproveitem esse momento para vocês pensarem e vocês adaptarem todos esses conceitos para a nossa profissão. Quando nós vemos uma pessoa extremamente bem-sucedida, tem alguns elementos que o levaram a esse sucesso, né? Então, pode ser sorte, pode ser que a pessoa tenha sorte, pode ser que a pessoa ela se esforce muito, pode ser que ela não seja muito leal e tire de outra pessoa, né? Tipo, você não colhe o que você planta, você colhe o que o coleguinha plantou. Tem isso também, mas na maior parte das vezes é puro esforço e foco. Então, nós precisamos ter muita disciplina. Quando o professor fala das atividades extensionistas, pessoal, do jeito que o tempo está passando rápido demais, daqui a pouco vocês piscam, o curso acabou. E aí? Você quer colar grau, você quer pegar o teu certificado, você quer fazer a sua inscrição no Cresce, no KNAI, e aí você não tem o certificado. E não o tem porque faltou essa atividade. Então, preste muita atenção, porque não é uma fala qualquer. Quando nós entramos em aula, principalmente numa situação dessas que nós estamos agora, é uma oportunidade de vocês ouvirem tudo que nós temos para dizer, inclusive os meus colegas professores mediadores, porque todas as informações têm uma razão de ser. Tá? Então, assim, não desprezem esses avisos paroquianos do professor Zagotto em nada. E já vá pensando, qual é a sua conduta como um profissional? Você é relapso? Você deixa as coisas para lá? Você, meu Deus, me fugiu a expressão.
quando você procrastina, você é de procrastinar as coisas, deixa para lá, daqui a pouquinho eu faço, ainda dá tempo. Então, nós precisamos pensar nisso. E olha, não sou a rainha do horário, não sou a rainha do fazer tudo rápido, não. Mas com o tempo, eu aprendi, preste bastante atenção antes da início da nossa aula, tá? Que esse era um grande diferencial. Quando eu vi que os meus colegas de profissão não têm foco, a maioria deles não levam as coisas a sério, eu pensei, é por aí. E por levar a sério, vai desde um contato com o cliente, a angariação do imóvel, a análise da documentação e a conversa que nós temos por aplicativos de conversa ou por e-mail. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do seu trabalho. E quando você tem foco, você faz isso de forma cirúrgica, de forma precisa. As informações elas são claras, para que lá na frente você não tenha problema nenhum, porque toda a sua parte foi feita. Obviamente, numa negociação onde você atua como intermediário, as coisas não dependem de você exclusivamente. Então, pode ser que em determinado momento da negociação a coisa não deu certo, mas que uma coisa fique sempre dentro do seu coração. Não foi porque você não se esforçou. A tua parte está feita, você cumpriu a sua função. Então, quando nós falamos em profissionalismo, nós falamos de elementos que compõem um profissional. Dentre eles, o foco, a responsabilidade, os horários, o cumprimento das obrigações. Então, mais uma vez, eu reforço o que o professor Zagotto disse. Essas atividades extensionistas, atividades de extensão, elas são condição, né? Então, no juridiquês, o direito veio do latim, então, uma condição, uma expressão latina, é sine qua non, sem a qual, é a condição sem a qual vocês não vão conseguir obter o certificado. Não vão mesmo, não vão colar grau e não adianta, não tem choro nem vela, tá? Infelizmente. Então, prestem bastante atenção, façam tudo que tem que fazer para que lá na frente, quando você chegue nesse estágio, já está tudo cumprido e o que dependeu de você está ok, certo? Isto posto, vamos para a nossa terceira aula da disciplina do papel legal do gestor imobiliário. Professor Cadu, pode colocar o slide, por favor. Então, vamos lá. Esse meu mouse hoje está me dando um certo trabalhinho. Espera aí que eu já foco ele aqui. Nós vamos falar sobre a responsabilidade do gestor. Nessa unidade, abordaremos a responsabilidade do gestor imobiliário, os aspectos legais da corretagem previsto no Código Civil Brasileiro, a atuação do corretor de imóveis e as formas de remuneração na atividade. A responsabilidade é o preço da grandeza. Frase curta e cheia de significado, né? Ao final dessa aula, você será capaz de compreender a responsabilidade do gestor imobiliário. Eu espero que no comecinho da aula você já tenha compreendido, né? Você vai ser capaz de conhecer os aspectos legais da corretagem, entender o papel do corretor de imóveis e identificar as formas de remuneração. O gestor imobiliário, ele exerce funções estratégicas e operacionais no mercado, sendo responsável por decisões, negociações e cumprimentos das normas legais e das normas éticas. A nossa responsabilidade, né, a responsabilidade do gestor, ela abrange todos os aspectos, dentre eles os aspectos administrativos, tem que saber administrar o seu negócio, por isso que é bem interessante que muitas vezes a pessoa recebe o certificado, se inscreve no Cresce e a primeira coisa que ela faz é abrir uma imobiliária. Só que quando você abre uma imobiliária, por imobiliária, entenda-se empresa, você abriu uma empresa. E você tem noção de administração? Você sabe o que você precisa fazer? Isso é bem importante, tá? Tem também os aspectos legais, aspectos financeiros. Meu Deus, esse aspecto financeiro chega a ser até trágico-cômico, tá? A verdade é essa. E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou corretora de imóveis também.
Quem não trabalha com locação, né, com administração de locação, trabalha apenas com venda, depende de comissões. E as comissões, elas vêm quando você fecha o negócio. Por que eu disse quem não trabalha com administração? Porque quem trabalha com administração, tem imóveis locados, tem uma quantia que entra todos os meses, porque você administra os imóveis dos seus clientes. Mas se você não tem esta renda, você precisa de uma venda. E aí, como todo profissional, você batalha muito, tem a sorte do principiante, você entrou no mercado imobiliário, já fecha um negócio e fala, opa, foi para isso que eu nasci, né? Você vende um imóvel lá de 600 mil e ganha 36 mil, você cobra 6% de comissão, 36 você fala, meu pai eterno, era isso que eu queria. E aí, no próximo mês você fala, nossa, tô feito. Se a cada 2 meses eu fechar, não, se a cada 3 meses eu fechar, não, se a cada 4 meses eu fechar um negócio desse, meu Deus, eu tô sossegado. E aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 e nada de você fechar um negócio grande. É a hora que eu penso que devem misturar o aspecto financeiro com o ético, que a pessoa esquece a ética completamente, porque entra o desespero de cumprir com as suas obrigações financeiras, de pagar os boletos, e aí tudo isso acontece porque não teve controle financeiro. Então, nós, gestores de negócios imobiliários, nós precisamos pensar muito nessa questão da administração financeira. Recebeu uma boa comissão, o que você vai fazer? Vai suprir as suas necessidades imediatas, você vai se programar de acordo com os seus gastos, e se você conseguir, deixe uma reserva para esses momentos de vacas magras, de seca, né? de lentidão no fechamento de negócios, porque senão é a hora que entra o desespero. E isso acontece para todo mundo. E se você está inserido já no mercado imobiliário, você sabe que o que eu estou falando super procede, né? E também a questão da ética que eu falei para vocês. Quando a pessoa se desespera, aí ela fala, nossa, isso eu vi de um colega que, eu nem sei se ele é colega ainda, mas ele dizia expressões assim bem incisivas, eu acho que muitas vezes até desnecessárias, tá? Querido, entre chorar minha mãe e a sua, que chore a sua, tá? Se eu tiver que te derrubar e você ficar de cadeira de rodas, que fique você e não eu. Ele dizia desse jeito. Daí eu perguntava para ele, e a sua consciência? Ele falava, que consciência, que... E ele ainda usava essa expressão, tá? Que mané consciência, que mané ética, tá louca? Meu negócio é sobreviver. E aí ele fazia 2 viagens internacionais, no mínimo, por ano. Não preciso falar para vocês, né? Que agora ele não vai para lugar nenhum, né? Ainda que ele tenha liberdade de andar por aí, tá? Porque mais um pouco, nem essa liberdade de andar por aí ele vai ter se continuar desse jeito, faltando com a ética, né? E vem a falta da ética. Claro que tem a questão do caráter também, mas entra numa questão de desespero por falta de administração. O profissional deve atuar com transparência nas negociações, segurança na tomada de decisões e responsabilidade no relacionamento com clientes, parceiros e equipes, garantindo a eficiência e a credibilidade dos serviços prestados no mercado imobiliário. Nós vamos falar nesta aula sobre tudo isso: gestão administrativa, responsabilidade legal, ética profissional, gestão de equipes, tomada de decisão, relacionamento com clientes e segurança nas negociações. Eu vou parar aqui um minuto para chamar a atenção de vocês para essa questão da gestão de equipes. Todas as vezes que eu vou falar sobre a questão de pessoas, eu remeto a essa primeira aula que eu tive numa escola de inglês, e a primeira lição era a questão do conflito de gerações. Nunca vou me esquecer dessa primeira lição. Primeiro, que era novidade para mim, uma escola de inglês, né? Segundo, que naquela época não tinha escola de inglês para crianças, então eu era a única criança no meio de adultos, e o tema era esse: conflito de gerações. E nesse momento eu olhava para os lados e me via assim, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos, e os meus colegas de sala eram todos adultos.
E eu pensava que o conflito de gerações era isso, eu inserida num contexto, né, de uma faixa etária muito distante da minha. E não, e aí falava sobre o conflito de gerações entre mãe e filho, pais, né, e filhos, e avós, e as 3 gerações moravam juntas na mesma casa. E aí eu sei que todas as vezes que nós estamos falando com amigos, parentes, as pessoas comentam, meu Deus, essas gerações que estão vindo, elas são complicadas. E não, gente, desde que o mundo é assim, as coisas mudam, as pessoas mudam, mudam as gerações, mudam os comportamentos, mudam as modas. Porém, o que eu tenho visto ultimamente é que as pessoas, não estou falando de sociedade, não estou falando de modismo, as pessoas mudaram muito. Elas estão mais difíceis de lidar. Então, quando nós trabalhamos numa equipe de corretores, quando nós trabalhamos numa empresa, ou quando nós somos os proprietários da empresa, de qualquer maneira, em qualquer posição que você esteja, como chefe da equipe, como dono da empresa, como colega da sua equipe, como corretor autônomo, não, inserido dentro de um contexto empresarial, você vai se deparar com essa questão de dificuldade de gestão de empresas. Quando nós entrarmos na disciplina de loteamentos em corporações, nós vamos falar daqueles plantões. E isso é o clássico para você ver como é que funciona a gestão de uma equipe. Porque final de semana ninguém quer aparecer. Tem pessoa que fecha quiosque no shopping, e não sei se vocês já viram os corretores no shopping, que eles ficam ali, ou ficam no WhatsApp, ou eles ficam no notebook, sentados, encostados na cadeira, porque dificilmente uma pessoa para. E pode ver que quando a gente vai para o shopping, você dá uma batida de olho numa maquete, quando tem um carro em exposição, você vai lá, os homens vão, as mulheres vão junto, né? Claro que tem bastante mulher que entende muito e gosta muito de carro, mas a maior parte ainda são os homens, então nós vamos ver o modelo, vamos ver o tipo de banco e tal, mas é porque o objeto está lá. Agora, numa incorporação, por exemplo, tem uma maquete no loteamento também. E cadê a equipe para fazer frente a esse plantão? Daí, mais uma vez, comprometimento e responsabilidade, né? Mas, enfim, nós já vamos falar mais sobre isso. Eu estou falando que se meu mouse hoje está uma coisa, mudou. Nós vamos começar a falar sobre... Esse título é o capítulo 13 do Código Civil, a partir do artigo 722, e esse capítulo é intitulado da corretagem. Eu trouxe artigo por artigo, porque é muito importante essa parte para o papel legal do gestor imobiliário. Nunca antes na história desse país, lembrando que nós falamos já que o descobrimento do Brasil foi feito em 1500, e pela primeira vez apareceu no Código Civil. O Código Civil, pessoal, é assim, olha, em direito nós falamos da pirâmide de Kelsen, é uma pirâmide, é Kelsen, tá? Lá em cima, no topo da hierarquia, vem a lei maior, que é a Constituição Federal. Abaixo dela vem as leis, dentre elas Código Civil, o Código Penal, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e assim por diante, é o segundo escalão, vem abaixo do Código da Constituição Federal. E pela primeira vez tem um capítulo completamente destinado a nós, e nós vamos falar sobre eles um por um, tá? Eles são muito importantes. O Código Civil disciplina a atividade de corretagem nos artigos 722 a 729, estabelecendo os direitos e deveres e responsabilidades do corretor de imóveis e das partes envolvidas na negociação. Esses dispositivos legais definem a intermediação imobiliária, a obrigação do corretor, as condições para o recebimento da comissão e as responsabilidades decorrentes da prestação do serviço, proporcionando maior segurança jurídica nas transações imobiliárias. Pessoal, deixa eu encostar aqui minha janela só um pouquinho, tá? Senão vou acabar essa aula resfriada. Pronto, obrigada. Então, tem aí os códigos, né? E tem a importância das leis. E vamos para o 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato, de prestação de serviços
ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Ponto. Quando nós falamos de lei, a nossa disciplina, o papel legal do gestor imobiliário, cada palavra que está na legislação, ela foi muito bem pensada, muito bem estudada, e não precisa ficar com medo e nem falar aquele absurdo. Nossa, eu não estou entendendo nada, está no juridiquês. Não, né? Está escrito em português, não tem nenhuma palavra diferente aí. Mandato é o que? Uma procuração, tá? Não é mandado de segurança, é mandato. Então, o mandato, ele é um documento, que é uma procuração, tá? Procuração, por exemplo, é um mandato. Então, se você não tem uma procuração que você é obrigado a responder pela outra pessoa, se você não foi contratado para um serviço em especial antes da corretagem, você precisa firmar com o seu cliente um contrato de corretagem. Então, é o seguinte: vai valer para você receber a sua comissão um contrato verbal para o Código Civil? Não. Está escrito no 722, pelo contrato de corretagem. Cadê o seu contrato? Esses dias, eu fui contratada para fazer uma avaliação e a pessoa me ligou e disse assim: Claudete, não sei se você está lembrada de mim, eu sou fulana de tal, te conheço há tanto tempo, e eu precisava fazer avaliação em um imóvel. Antes de mais nada, eu queria saber quanto você cobra. Eu disse para ela, olha, vamos fazer o seguinte, você me passa, por favor, o endereço do imóvel, o número do cadastro da prefeitura, me passa a matrícula ou o número da matrícula, o cartório onde está essa matrícula, que aí eu vejo para você. Aí ela falou, não, você não precisa começar o trabalho, eu quero saber primeiro o quanto você cobra. Eu falei, não, olha, é o seguinte, ao você me passar esses dados, eu vou estudar qual é o imóvel, eu vou montar uma proposta de honorários por escrito, eu mando para você. Uma vez aprovada essa proposta, eu elaboro um contrato de prestação de serviços, mando para você, você confere, nós assinamos e aí eu começo a trabalhar. Aí vocês vão me perguntar, professora, é assim que você trabalha? Ah, não acho. É assim que eu trabalho, sim. É desse jeito que eu trabalho, da forma como eu expliquei para vocês. Senão, eu não começo o meu trabalho. Por quê? Gente, por favor, né? Primeiro, que eu estou na profissão há 25 anos. Segundo, né, que eu estou falando sobre esse assunto há quanto tempo? Essa mudança que teve no Código Civil foi em 2001. Tá, que entrou essa questão da corretagem. Então, há muito tempo eu estudo sobre isso, né? E também pela minha formação. Então, eu sei. Agora, como é que eu vou fazer valer os meus direitos se eu não tenho documento? É muito difícil eu conseguir comprovar. Então, não realizem nenhum tipo de trabalho sem contrato. Nenhum tipo de trabalho sem contrato, certo? 723. O corretor, nós, ou gestor, tanto faz, é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, vírgula. Vamos parar nessa parte. É obrigado, não está escrito, é facultado ao corretor, ou ele pode ou não. Não, ele é obrigado a executar a mediação, porque nós mediamos uma negociação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, não há necessidade do cliente mandar uma mensagem ou me ligar e perguntar, Claudete, como é que está a negociação? Como é que está lá no cartório? Ou o proprietário do imóvel já deu aceite? Ele já analisou a proposta? As certidões saíram positivas, negativas? Não precisa. Eu é que preciso falar. Bom dia, fulano. Olha, acabei de falar com o tabelionato, as certidões, ele já obteve várias, mas ainda está faltando esta e esta, tá bom? Ele disse que já fez o pedido, provavelmente hoje à tarde já vai estar em mãos, e aí ele já consegue minutar a escritura, e assim que estiver pronta essa minuta, eu envio para você.
Então, nós devemos espontaneamente prestar todas as informações. Deixa eu aproveitar o gancho e falar outra coisa para vocês que é bem importante. Quando o tabelião escrevente apresenta a minuta para mim, por exemplo, eu mando por e-mail, tá? Copiando as duas partes e digo: Fulano e Beltrano seguem em anexo a minuta da escritura de compra e venda do imóvel. Eu peço que vocês leiam com atenção, que vocês procurem um advogado de confiança, peçam para eles analisarem minuciosamente esta minuta. E aí, por favor, me retornem com as observações daquilo que eles estão em dúvida ou eles gostariam que fosse modificado. Por quê? Porque isso já me salvou várias vezes. Quando o cliente fala, mas eu nem sabia o que estava escrito, a Claudete nem me falou. Pegava o e-mail e falava, olha, eu falei para vocês lerem atentamente, para vocês me perguntarem caso tivessem dúvidas e para vocês, cada um de vocês, consultar o seu advogado. Né? Então, por isso que nós falamos que o nosso trabalho deve ser desenvolvido com diligência e prudência. O que significa diligência e prudência? Esse cuidado e atenção que nós temos na condução da negociação. Então, engana-se que quem caiu de paraquedas no mercado imobiliário querendo ganhar uma comissão de R$36 mil uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4 meses. Por quê? Não é assim que acontece. Não é tão simples e o nosso papel não é só lá apresentar o João para o Pedro, fechou o negócio e daqui que a minha comissão acabou meu trabalho. Não, não é assim que funciona. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Quer ver uma situação interessante? É assim, você angaria um imóvel, preste bastante atenção, tá? Isso é muito importante. Você angaria um imóvel, a pessoa já te conhece, você foi recomendado, e aí o dia que você vai lá fazer a vistoria do imóvel, coletar as fotos, a pessoa fala, viu, Claudete? Só que é o seguinte, eu não sei se eu preciso te passar essa informação, se há necessidade de eu te dizer, mas assim, a casa foi construída há 10 anos, mas a edícula nós construímos no ano passado. E aí, assim, olha, não está documentado, na verdade, eu nem sei que documento que precisa, mas não consta na matrícula do imóvel a edícula. Será que isso tem problema? Aí que vem o meu conhecimento. Eu falo, olha, se o cliente comprador desejar financiar esse imóvel, vai precisar estar averbada na matrícula do imóvel essa edícula. Tá, e como é que eu faço isso? Você precisa pegar um engenheiro, precisa fazer um projeto, tem que levar até a prefeitura, precisa ser aprovado pela prefeitura, tem que recolher os impostos, dentre eles o INSS, que é na Receita Federal, e aí sim você vai pegar toda essa documentação, vai averbar junto com um RT, né, uma responsabilidade técnica assinado pelo engenheiro, e leva no registro de imóveis para averbar. Meu Deus, então eu não posso vender esse imóvel? Pode. Ninguém falou que você não pode. Nossa, Claudete, mas custa caro fazer isso? Olha, se você quiser, eu posso orçar para você. Estão vendo o que é prestar os esclarecimentos? Aí eu vou lá, falo com o engenheiro, falo com o profissional que faz essa regularização e eles me passam, por exemplo, um exemplo, tá? O número não deve ser exatamente esse. Olha, para averbar, para recolher os impostos, para pagar o engenheiro, pagar a averbação, tudo isso deve ficar em R$5 mil. Aí a pessoa fala, ai, meu pai, eu já estou vendendo a casa porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho esses R$5 mil. Se eu tivesse, eu não precisava nem vender essa casa. Então deixa, Claudete, eu não vou vender, não. Não, você pode vender. Não, mas a minha casa é simples, provavelmente a pessoa vai querer pleitear um financiamento, eu não vou conseguir. Espera.
deixa eu te explicar uma coisa. O que pode acontecer? Nós já temos orçamento de 5 mil em mãos, tá? E eu sei que você não tem dinheiro. Tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. É a minha profissão. Então, o plano é esse. Nós vamos anunciar o seu imóvel. Eu vou perguntar para o cliente, como será a sua forma de pagamento? Você vai pleitear um financiamento? Vou. Então, é o seguinte, essa edícula não está averbada, nós temos um orçamento aqui, vai ficar aproximadamente 5 mil reais para poder fazer a averbação. As certidões, elas são negativas, não tem nada contra o proprietário do imóvel que possa onerar a matrícula desse imóvel. Ele não tem dinheiro, ele está vendendo porque ele precisa, sei lá, para um tratamento de saúde, por exemplo. Então, o que nós podemos fazer? Um compromisso de compra e venda. Nesse compromisso de compra e venda, você dá o sinal como arras, né, como sinal e princípio de pagamento, exatamente o valor que ele precisa para regularizar essa situação da averbação. Eu vou acompanhar e vou colocar vocês dois a par de tudo. Olha, o engenheiro já fez o projeto, já estamos levando para a prefeitura aprovou, agora vamos recolher os impostos, agora vamos levar a registro no registro de imóveis. Eu vou avisando vocês. Isto posto, nesse meio tempo, você já vai correndo atrás do financiamento, estando averbada, tá ok a matrícula de imóvel, você consegue pleitear o financiamento. Ah, mas vai demorar muito. Olha, a situação é essa, tá? Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, mas é possível fazer, é seguro fazer, e eu estou me responsabilizando em proporcionar para vocês toda a segurança para a realização desse negócio. Entenderam como é que é? O que é prestar esclarecimento? É isso, tá? Então, só que para explicar tudo isso que eu falei para vocês, nós precisamos ter conhecimento. E o conhecimento, ele não se adquire de um dia para o outro, então não se preocupem. Se vocês vieram para o mercado imobiliário agora, o que é que você precisa ter? Foco, tá? Mais uma vez eu vou dizer isso. Disciplina. E eu gosto de enaltecer que eu não sou a rainha da disciplina, nem a rainha do foco, tá? Nunca fui. Assim, e é uma pena, porque né, os meus ancestrais, os meus descendentes, a minha etnia tem essa fama de serem caxias, de estudarem bastante, de lerem muito. E meu pai era muito ocidentalizado e eu não sou assim. Ai, ama ler. Não, como diz meu filho caçula, ele fala que eu sou uma compradora de livros. E é verdade. Depois eu fui entender que eu sou mesmo. Se você for na imobiliária, eu tenho vários livros, um monte de livros, eu gosto de livros. E eu leio a parte que me interessa, apenas. Não sou de ler o livro inteiro. Nossa, minha cunhada lê 3, 4 vezes o mesmo livro. E eu não sou assim. Só que, como eu disse para vocês, eu vim para o mercado imobiliário precisando muito. Eu virei arrimo de família, eu precisava cuidar dos amores da minha vida, meus 2 filhos e meus pais. E aí eu pensei, eu preciso vencer nessa profissão. Essa profissão precisa ser o meu ganha-pão. E como eu vou me diferenciar dos meus colegas? E aí que eu vi que é estudando, é sendo correta, é me qualificando, é fazendo o diferencial. Ah, mas então deu tudo certo na sua vida? Obviamente que não. Muitas coisas, mas muitas coisas deram errado. Por isso que eu falo para vocês, venham para a aula. É muito importante que vocês ouçam. Eu não sou uma professora super mega titulada, que tenho vários certificados, não estudei muito. Eu vim e sou do mercado imobiliário. Eu tenho experiência de mercado imobiliário para compartilhar com vocês. Então, ouçam isso, que eu estou compartilhando uma experiência que vai ser assim, vocês vão levar para a vida. E é verdade, viu? 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Bem, o que seria a natureza dos negócios? Se alguém aqui na aula mexe com imóveis rurais, então vocês já estão habituados a ouvir que negociações que envolvem áreas rurais, principalmente grandes fazendas, a comissão normalmente gira em torno de 2%, 3%.
E quando sai a comissão, meu Deus do céu, é dividida em várias pessoas, vários corretores, porque um conhece o dono da fazenda, o outro conhece o corretor daqui, o outro conhece o corretor de lá, enfim, a negociação é sempre de um volume de dinheiro muito grande. E aí, para que não dê problema na divisão, antes de começar a negociação, prestem bastante atenção. Antes de começar qualquer negociação, combinem como é que vai ser feita a divisão da comissão, tá? Meu lado, por exemplo, o lado do vendedor, nós estamos em 5 pessoas, por exemplo. Do outro lado, eles estão em 3 pessoas. Aí fala assim, então, vamos dividir em 8? Mas por quê? Tem 5 do meu lado e 3 do seu. Não. Vamos dividir, então, metade, metade. A sua metade você divide entre vocês 5 e a sua metade, a minha metade eu divido entre nós 3. Ah, não, vai ficar muito pouco para nós que somos em 5. Isso que é negociação, tá? Só que, claro, tudo isso tem que ser escrito. Se eu não me engano, é o 727, tá? Então, prestem bastante atenção. Por quê? Porque se você for negligente, se você não fizer... não, a Claudete está sendo pessimista, não vai dar ruim, não. Pois não venham chorar. E aí eu costumo brincar, tá? Que tem 3 categorias dentro da lei. O advogado, o advogado e Jesus, tá? O advogado vai dizer para você, olha, meu querido, sem documento é muito difícil. As suas chances, elas não são nem 50-50, que normalmente o advogado fala que é 50% de chance de ganhar, 50% de perder, não é nem 50-50. Tá? É 70 de perder e 30 de ganhar, ou 80 de perder e 20 de ganhar. Desculpa. Essa é a fala do advogado. O advogado fala, menino, fica sossegado, deixa comigo. Você vai receber essa comissão, tá? Deixa comigo. E, obviamente, você não vai conseguir. E a terceira figura é Jesus, que vem, desce lá do céu e opera o milagre da pessoa reconhecer que realmente você tem direito da comissão. Como a melhor das 3 opções, não digo que Jesus não seja melhor, mas Jesus não vai parar o que ele tem que fazer para discutir a sua comissão quando você já sabe o que você tem que fazer, você vai procurar um bom advogado. E ele vai perguntar, claro, eu vou trabalhar para você. Você me mostra os documentos e as provas que você tem. Se você não as tem, fica difícil, certo? 725. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida falar que a questão legal é questão interpretativa. São as interpretações das leis e regras, né? Todas elas são passíveis de interpretação. Então, vamos para a interpretação do artigo 725. Nós temos o direito de receber a nossa comissão, uma vez que a gente tenha conseguido o resultado no contrato de mediação, ou seja, aproximado as partes, ou ainda que ele não se efetive por arrependimento das partes. Tá. Quando acontece o arrependimento? Quando o comprador, por exemplo, vai ver o imóvel e fala, eu vou comprar. Aí você vai atrás das documentações e tudo, e chega numa hora ele fala, pensei bem, Claudete. E aí, olha, eu tenho um cunhado que é corretor, que mora lá na Bahia, por exemplo, ele veio aqui visitar o Paraná, e ele estava comentando que não viu muita segurança nessa negociação, então eu não quero mais, tá? Muito obrigada por tudo, obrigado por seus préstimos, eu não quero mais, não vou concluir essa negociação. A minha comissão é devida, com base no 725? Mais uma vez, nós vamos pensar, que provas eu tenho? Em que passo, em que etapa que estava essa negociação? Bem, então, já vou adiantar para vocês. Por questão jurisprudencial, ou seja, casos que acontecem, uma proposta feita, por exemplo, no imóvel de 1 milhão e aceita pelo proprietário, esta proposta, uma vez que houve o arrependimento,
esse documento, a proposta com aceite, é um documento razoável para ingressar com ação, arguindo o artigo 725 e pleiteando a minha comissão? Ela divide opiniões porque esse documento ainda é um pouco frágil. Tá, mas qual documento, então, seria o eficaz? Uma escritura pública? Não. Sabe por que não? Porque uma escritura pública não é passível de arrependimento mais. Assinou, está assinado. A pessoa vai lá de livre, espontânea vontade no tabelionato, o escrevente lê a escritura inteira para a pessoa, pergunta se estão de acordo, eles respondem que sim, só então vão para a assinatura. Então, quando assinou a escritura, não tem jeito mais. Sendo assim, qual é a etapa que é passível de ser arguído 725 e receber a comissão por arrependimento das partes? O compromisso particular de compra e venda é aquele que fica entre o aceite dado na proposta e a escritura pública. Uma vez assinado esse compromisso de compra e venda, as pessoas assinaram, e a pessoa vem a se arrepender, aí sim é devido o recebimento da nossa comissão, tá? Tá, mas quando ocorre esse arrependimento? Deixa eu limpar meu óculos. Normalmente, quem tem experiência de mercado sabe, né? Ou é da noite para o outro dia, ou é no final de semana. Por isso, por exemplo, se você vai mostrar um imóvel numa sexta-feira, vamos melhorar a situação. Numa quinta-feira, você mostra o imóvel, o comprador fala, é exatamente o imóvel que eu queria. Deixa eu conversar só com a minha esposa, eu já mando uma proposta para você. Ok. Aí, passam uma meia hora, como está muito interessado na compra, a pessoa me manda uma mensagem, Claudete, vê se o proprietário, ele aceita, um exemplo, tá? R$1.000, 1 milhão o imóvel. Veja se ele aceita, por favor, 500 mil agora e 500 mil daqui a 15 dias. Tá bom. Eu falo para o proprietário, viu? Você aceita 500 mil agora e 500 em 15 dias? Aceito. Perfeito. Então, o que é que eu faço? Se essa é uma quinta-feira, eu falo, pessoal, eu vou fazer então um compromisso de compra e venda. E aí eu vou me virar para realizar e para fazer esse documento o quanto antes. Nesse momento, eu vou fazer um adendo aqui. Nós estamos com o benefício dessa ferramenta maravilhosa que é a inteligência artificial, né? E, na verdade, desde que a tecnologia começou a avançar, né, que entrou naquele clássico, naquela ferramenta maravilhosa do copia e cola, a nossa vida melhorou muito, né? Ao invés de você fazer o contrato inteiro, você vai lá, copia e cola e só muda os dados. Pois é, nessa questão da inteligência artificial, nós vamos incorrer na mesma situação do copia e cola. Foi dado o comando, eu tenho o documento, o que eu vou ter que fazer? Ler, tá? Eu vou ter que ler e conferir se está tudo ok. Porque a inteligência artificial, ela usa informações que obtém no mundo inteiro. E é um cruzamento de informações e, de repente, entra uma informação que não procede no meio do documento. Você já deve ter passado por isso. Então, vocês vão realizar um compromisso de compra e venda e, se possível, enviar na própria quinta-feira, daquele jeito que eu falei no comecinho da nossa aula. Pedro e João, parabéns, que bom que vocês fecharam a negociação, segue em anexo o compromisso particular de compra e venda, numa minuta, para que vocês confiram, por favor, a qualificação de vocês, se está tudo ok na escrita do nome, o RG, CPF, endereço, confiram, por favor, as cláusulas, caso vocês tenham dúvida, me perguntem e peço, e oriento, indico que vocês consultem um advogado, um profissional do direito da sua confiança, para que ele analise o contrato com cautela. Peço que vocês façam isso dentro do possível o quanto antes, tá? Então, se vocês não conseguirem me dar uma devolutiva hoje, eu aguardo para amanhã. Lembra que é sexta-feira? Fechamos na quinta, sexta-feira? Então, seria muito bom se esse contrato fosse assinado na sexta-feira, porque entre sexta e segunda-feira tem o bendito do final de semana, aonde a pessoa ficou super feliz que vendeu
ou super feliz que comprou e, obviamente, quer compartilhar essa informação com alguém querido. Menino, acabei de comprar um apartamento de 1 milhão. Aí vai um misto de inveja com, sei lá, palpiteiro. Aonde você comprou? Ah, no prédio Primavera, por exemplo. Nossa, mas é o quê? Tá todo mobiliado, tá todo reformado, né? Ah, ele tá mobiliado, mas assim, não foi reformado recentemente. Ah, então tá. Então, para ser 1 milhão, tem 2 vagas de garagem, né? Ai, não, tem. Peraí, deixa eu conferir com a corretora. Aí manda mensagem para mim, viu, Claudete? Tem 1 ou 2 vagas no apartamento? Tem, sabe que eu não me lembro? Fiquei tão eufórico. Olha, tem uma vaga só, mas uma vaga bem localizada, fica num lugar estratégico, tem uma boa área de manobra. Então tá bom. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tá. Não, tem uma vaga. Capaz, dá uma olhada aqui nesse anúncio. Olha, tem no mesmo prédio, lá no edifício Primavera, um andar melhor que o seu, um apartamento todinho reformado, por 900 mil. Cara, você tá doido, com 100 mil reais, nossa senhora, sabe? Você vai fazer uma reforma dessa? Será que faz? Sem contar com todo o transtorno que tem, né? Sabe que eu vou pensar melhor? Ai, queridos, acabou, tá? Chega segunda-feira, o cliente liga para você e fala, ó, Claudete, conversei com a minha esposa, nós pensamos melhor, acho que nós vamos deixar, né? Nós não vamos comprar por hora, mas assim, agradeço toda a sua atenção, viu? Te devo alguma coisa? Nosso trabalho é de risco, né? Não me deve nada, não, mas assim, você quer que eu procure outro apartamento para você? Não, nós vamos deixar parado por enquanto, nós vamos esperar passar essa história desse ano, vai ser todo movimentado, Copa, eleições, deixa passar. Ai, talvez no começo do ano que vem a gente comece a ver. Ok. Daí eu vejo que a pessoa está super feliz, me encontro, ou fico sabendo que ele se mudou para o apartamento, que é esse, muito mais, né? 900 mil. E ele se arrependeu. Bem, se ele assinou o compromisso de compra e venda, eu vou atrás dele e vou querer a comissão. Se ele não assinou o compromisso de compra e venda, eu sinto muito, tá? E aí, vou dar mais um alerta para vocês. Tem 2 palavras que são semelhantes no vocabulário da língua brasileira e da língua portuguesa: arrependimento e desistência. No artigo 725 está escrito arrependimento. Mas se a pessoa se arrependeu, não é a mesma coisa do que ela desistiu? Né? Então, nós vamos entrar em outra esfera, por isso que é tão importante essa disciplina do papel legal do gestor imobiliário, que nós temos que entender essas nuances, tá? Artigo 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, o José conhece o Pedro, que quer comprar o imóvel dele, vendeu, acabou, nenhuma remuneração é devida a nenhum corretor, eles venderam diretamente um com o outro. Mas, e agora lê depois, se por escrito. Então, eu tenho que ter um contrato por escrito. E que contrato é esse? Autorização de venda, opção de venda por escrito. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, veja, a maior parte agora está trabalhando sem exclusividade. O artigo 726 é claro, com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que o negócio, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Vamos traduzir esse artigo? O José tem uma casa para vender e me contratou. Eu fiz um contrato por escrito com exclusividade para vender a casa do José. E aí, anunciei, já mostrei para um cliente, mostrei para outro, e não veio nenhuma proposta efetiva, tá? Mas está em anúncio, eu estou mostrando. E aí, de repente, um amigo, ô José, eu vi que você está vendendo a sua casa, quanto você quer por ela? Ah, é que está no anúncio. Viu? Mas está no anúncio. Vou usar o número que é fácil para a conta, tá? Para nossa conta. Está no anúncio por 2 milhões,
mas é porque você está com a Claudete de corretora, né? Você tem a comissão dela. Quanto que ela cobra? 6%? Se ela cobra 6%, 2 vezes 6, 12, 120 mil de comissão, né? Ah, mas você podia vender, então, diretamente para mim? Daí você não precisa pagar 120, né? O que você acha? Aí eu te pago 1.900.000, por exemplo. Não, tá ótimo. Fecham o negócio. Só que está em vigência a minha exclusividade. Mas não fui eu que aproximei as partes. A minha comissão é devida? Sim, integralmente, tá? Integralmente, é o que diz o 726. Aí, o 727, presta atenção. Se por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeitos dos trabalhos do corretor. Então, vamos traduzir de novo. O José tem a casa de 2 milhões para vender. Eu tenho o contrato com exclusividade. O Maurício quer ver o imóvel, eu vou lá e apresento a casa do José para o Maurício. Isso aí é clássico, gente. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? Não deu ruim porque eu tinha os contratos. Aí o Maurício olha e fala: cara, você não é o José que estudava lá na escola tal e morava perto da padaria? Nossa, sou eu mesmo. Você não está lembrado de mim? Eu sou Maurício, filho da dona Cleusa ali da esquina que fazia pão de casa. Meu Deus, Maurício, se você não falasse, eu não ia te reconhecer. Cara, você era gordinho, hoje você está magro. Claro, se conheceram de criança. E aí, você fica, ai, que legal que vocês se conhecem, né? E aí você começa a ouvir e você fica parado, porque você foi mostrar a casa, e os dois começam a se lembrar do fulano, do Beltrano, do outro vizinho, quem se mudou, quem morreu, quem se casou, enfim, quem casou com quem, e vai, você fica lá, e daí você mostra, né? Mostra a casa, já aconteceu várias vezes. Ou então tá, João, nossa, foi um prazer te rever. Não, Maurício, o prazer foi todo meu. Quem sabe dá negócio aí, né? Vamos contar com a Claudete, hein? Não, Claudete, faz o bem bolado aí, deixa comigo. E acabou. De repente, vence o meu prazo contratual, tá? E eu falo, viu, José, vamos renovar então a autorização de venda, né? Nós ficamos, por exemplo, 6 meses, né? Eu acho que nós pegamos um período um pouco mais complicado, agora o mercado está reagindo. Não, pode deixar, Claudete, eu agradeço, olha, e obrigado mesmo, viu, por tudo que você fez, mas eu conversei aqui com a minha esposa e acho que por enquanto nós vamos deixar, tá? Nós vamos tirar de venda. Eu falo, ok. O que acontece? Depois desse encontro maravilhoso entre Maurício e João, onde colocaram as fofocas de anos-luz em dia, um liga para o outro, porque pegaram o contato um do outro, são amigos de infância. Viu? Você tem a opção com exclusividade com a Claudete? Tem. E, cara, então, né, 2 milhões, 120 mil de comissão. E olha que eu estava interessado no seu imóvel. Não, vai estar para vencer já, capaz, daqui a 20 dias, 30 dias, vence essa autorização. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, olha, ela colocou aqui um exemplo, tá, pessoal? Ela colocou aqui 150 dias úteis, né? Então, eu acho que se computar certinho 5 meses, né? Isso, né? 3 e 5, 15. Se computar 5 meses certinho, ia cair no dia tal. Mas como são dias úteis, vamos esperar mais um pouquinho, então. E aí, claro, tá fechado o negócio, então. Deixa eu só esperar vencer essa autorização. Enquanto isso, a gente pode vendo os documentos, enfim, se preparando. O que você acha? Não, beleza. E apertam as mãos, fechado o negócio. Lá para frente, eu falo, tem uma pessoa, viu? Você não tem uma casa assim? Peraí, tem a casa do João, deixa eu ver se ele já vendeu, porque ele tinha tirado de venda. Oi, João, aqui é a Claudete, tudo bem, viu? Apareceu aqui um cliente, ele está procurando uma casa, mas olha, é tipo a sua mesmo. Vamos mostrar? O que você acha, né? Apareceu agora um cliente, parece que ele quer naquela região, tem um poder comprador. Claudete, não, olha, viu?
eu desisti da venda. Não, mas vamos só mostrar, você queria tanto vender, né? Assim, sem compromisso. Não, a gente tirou de venda. Ah, deixa eu só ver. Ah, Claudete, olha, deixa eu te falar, é que eu acabei vendendo, tá? Vendi aí para uma pessoa que apareceu até, nossa, obrigado por tudo que você fez. Eu falo, vendeu? Pim, acende a luz. Eu vou lá no registro de imóveis, vejo na matrícula do imóvel vendido para o Maurício. Eu pego esta matrícula, contrato um advogado, ele vai, ele fala e usa o artigo 727 para compor a minha petição e a minha comissão é integralmente devida. Quer ver caso que não tem erro? É um caso semelhante a esse que eu contei para vocês. Vocês estão vendo como é importante estudar essa parte do Código Civil. É fundamental, tá? É impossível vir para o mercado sem conhecer essa parte. E estamos nos 2 últimos artigos, o 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. E aí, é aquele exemplo que eu dei da fazenda que nós vendemos, sendo que a turma do comprador tem 3 corretores e a turma do vendedor tem 5 corretores. Como é que eu faço? Eu vai pelos usos e costumes, cada um recebe metade, vocês que se virem. Se tiver em 30, divide em 30, se o outro tiver em 2, divide em 2, ou nós podemos fazer um termo de ajuste de comissão. Ai, o que é isso? É muito simples. A gente dá um título para o documento e está escrito que nós estamos, eu, fulano, Beltrano, aí qualifico 5 pessoas, tá? Estamos trabalhando com a propriedade do fulano de tal, qualifico o fulano de tal, a propriedade é essa, qualifico a propriedade toda, o número da matrícula, todas as informações que constam na matrícula, e que nós estamos trabalhando para a venda do imóvel com possível comprador, que é o fulano de tal, qualifico também, que está representado por seus corretores, qualifico os 3 também, e caso dê certo esta negociação, a divisão da comissão no valor de tanto será feita da seguinte forma. E aí, todo estipulado direitinho, fulano recebe isso, Beltrano aquilo, tal. E por ser essa expressão da verdade, firmamos o presente, todo mundo assina e testemunha e acabou. Dá muito trabalho. Será? Será que dá menos ou mais trabalho do que entrar com uma ação, contratar um advogado, pagar honorários, custas, participar de audiência, demora até isso ser resolvido? Parece mais burocrático, mas olha, é lei. É muito mais seguro para todo mundo. Não tem erro. Ai, a comissão não era essa, não, querido. Lembra? Olha, está aqui no documento, todo mundo assinou. Isso foi combinado. E acabou, tá? Contra fatos não há argumentos, né? E ok. E, finalmente, 729, os preceitos sobre corretagem constantes desse código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial. Qual é a legislação especial? É a nossa legislação COFES-CRES, certo? Aspectos legais da corretagem. Estou de olho aqui no horário. Pessoal, não se esqueçam de responder a nossa enquete, tá? É muito importante que vocês respondam a enquete para que a gente possa sempre proporcionar o melhor para vocês e sempre ter uma aula de qualidade. Os aspectos legais da corretagem envolvem a intermediação entre as partes interessadas em realizar os negócios mediante uma remuneração quando o resultado previsto for alcançado. Por isso que nós falamos que a nossa profissão é um contrato de risco. Está bem explicado o que é contrato de risco ali. A corretagem é a atividade de intermediação entre partes interessadas em realizar negócios mediante remuneração quando o resultado previsto for alcançado. Se o resultado previsto não for alcançado, não tem direito à remuneração, ou seja, um contrato de risco. Não fez o negócio, não recebe a comissão, certo? E aí vai, desde a captação do cliente até a intermediação da negociação. Ai, cortou cedilha, né? A aproximação das partes, o O também foi para o outro lado. Fechamento do negócio e recebimento da comissão. Meu pai, todas as letrinhas aí cortaram um pedacinho, né? Então, é assim,
quando você capta o cliente, a primeira coisa que você faz é solicitar a matrícula de imóvel. Por quê? Para ver se ele realmente tem esses direitos, né? Os direitos de propriedade, para que ele possa vender esse imóvel. Às vezes, a matrícula de imóvel está gravada com usufruto, a pessoa é usufrutuária ou a pessoa é nuproprietária, e aí vai depender do caso. O usufrutuário não pode vender o imóvel. Ele tem o quê? O uso e o fruto. Quem pode vender o imóvel é apenas o nuproprietário. E ele pode vender o imóvel? Ele pode vender o imóvel. O imóvel pode ir a leilão? Pode ir a leilão. Só que a cláusula que consta na matrícula de imóvel de empenhorabilidade e inalienabilidade durante o usufruto significa que pode vender, mas quem comprar não vai poder usar o imóvel enquanto o usufrutuário estiver vivo, tá? Então, tem que ver essas questões antes de nós quer dizer, de colocarmos o imóvel para publicidade, por exemplo. Por isso que na captação de imóvel, pessoal, depois que chama de picareta, acha ruim, né? Não tem como nós começarmos a trabalhar com nenhum imóvel se nós não tivermos feito um estudo prévio antes da matrícula de imóvel para ver se não tem nenhum ônus. Isto posto, aí sim nós começamos com as outras partes. Intermediação da negociação, aproximação das partes, fechamento do negócio e, graças a Deus, recebimento da comissão, certo? O corretor de imóveis é o profissional responsável por intermediar negociações no mercado imobiliário. O corretor de imóveis trabalha com compra e venda, locação, administração, avaliação, incorporações, loteamentos, captação de imóveis, consultoria imobiliária, assessoria, avaliação de imóveis, que não está aí, o que mais? Vistoria, enfim, nós temos várias operações imobiliárias e para cada uma delas tem uma legislação aplicável, uma legislação especial. A função, por exemplo, da venda, né? É uma atividade, é uma operação imobiliária. O objetivo é intermediar na compra e venda. Na verdade, a venda tem como objetivo intermediar a venda, né? A compra tem objetivo intermediar a compra. Vou aproveitar o gancho, porque vocês vão ter a disciplina de operações imobiliárias, e lá na disciplina de operações imobiliárias nós vamos falar da operação compra efetivamente. Mas eu já vou dar aqui um spoiler do que vai acontecer, porque você já fica com aquela informação na cabeça, e quando você ouvir novamente não vai ser uma novidade, e aí você vai então se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, tá? Então, o que seria compra? Ultimamente eu faço mais avaliações e meu marido trabalha mais com venda, mas o ano passado eu fui envolvida numa situação de operação imobiliária de compra, quando uma amiga tem uma outra amiga que não era amiga em comum, né? Então, minha amiga tem uma amiga, e essa amiga dela queria comprar um apartamento. E aí ela me apresentou a cliente compradora. E aí é extremamente mais fácil o desenvolvimento do nosso trabalho, porque o difícil para a gente é arrumar um comprador, né? E o comprador eu já tinha, e ela sabia que imóvel que ela queria. E aí eu vou fazer o meia-culpa para vocês, que eu vou ser honesta, eu não fiz o contrato com ela, mas recomenda-se, nunca vi, tá? Mas recomenda-se que quando nós trabalhamos com operação imobiliária de compra, que a gente faça uma autorização de compra com exclusividade. Sabe por quê? Porque senão você começa a ir atrás dos imóveis, você procura, você vai nos anúncios, você fala com as imobiliárias, enfim, você deixa tudo pronto para visita. E aí, quando você chama o cliente comprador e fala, olha, eu separei alguns imóveis aqui bem legais, vamos lá dar uma olhadinha? A pessoa fala, ai, Claudete, nossa, que bom que você me ligou, eu precisava mesmo conversar com você. Acredita que apareceu uma situação bem interessante, que meu irmão que indicou, é até no prédio que ele mora, e eu acabei comprando já o apartamento. Nossa, mas muito obrigada pela sua atenção.
Todo aquele tempo que eu fiquei olhando o site, que fiquei pesquisando, que fiquei procurando, foi tudo para o beleléu. Por quê? Porque a pessoa falou que comprou com outra pessoa e acabou. Então, ultimamente eu tenho feito o quê? Quando eu abri imobiliária, há 25 anos atrás, aparecia muito situação dessa de compra. E eu aprendi desse jeito, sofrendo, tá? Porque quando eu abri imobiliária, os anúncios eram feitos em jornais de circulação diária. Então, era tudo um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. Então, você ia lá nos classificados, olhava, porque são letras miúdas, era caro para você anunciar no classificado, então, quanto mais espaço você ocupava no classificado, mais você tinha que pagar. Então, eles ocupavam menos espaço. Para ocupar menos espaço, a letra tem que ser menor. E aí, você ia lá meio que com uma lupa, separava tudo, começava a ligar, porque era telefone fixo, ligava para as pessoas, para as imobiliárias, para os proprietários, buscando mais informações para ver se adequava no perfil ditado, né, estabelecido pelo cliente. Quando você estava com tudo pronto, ligava para o cliente, vamos começar a fazer as visitas? Era a hora que ele dizia, acabei de comprar. Então, quando aconteceu isso comigo umas 4, 5 vezes, eu aprendi a lição, né? Demorou, mas eu aprendi, então eu não fazia mais. Se cair um imóvel parecido com esse que a pessoa falou no meu colo, bem, se não, eu não ia atrás, não. Aí, quando a pessoa insistia que fosse eu, naquela época não tinha ainda essa questão de venda, de compra, aliás, a gente não entendia, nem a legislação amparava tanto desse jeito, então eu não sabia que eu precisava fazer o contrato, que podia fazer um contrato que ia me auxiliar muito, né? Mas agora que eu sei também não faço, tá? Porque é um contrato tão atípico que daí eu penso, eu avalio comigo, será que ela vai desistir de mim e vai comprar com outra pessoa? Ou será que ela vai ficar comigo? Se eu sinto que a pessoa realmente vai ficar comigo, aí eu vou lá e começo a me empenhar, então, para ver se eu intermedio a compra. Então, quando vocês veem anúncio aqui nas fachadas das imobiliárias, compra, venda, locação e administração, a venda é quando o cliente te procura para vender um imóvel. A compra é quando o cliente te procura querendo, almejando comprar um imóvel. Então, essa é a diferença da compra e venda. Nós estamos habituados a falar compra e venda como se fosse uma coisa só, e não é. Compra é uma operação imobiliária e venda é outra, certo? Locação e administração também são situações diferentes. A locação não é a administração e a intermediação propriamente dizendo. A locação é quando você consegue para o dono do imóvel um locatário. Isso que é a locação. Se você conseguir um locatário e o cliente te diz, o proprietário, deixa que daqui para frente é comigo, eu administro sozinho, ele administra sozinho. Você fez apenas a locação. Eu já vou adiantar o assunto do final da nossa aula, que é remuneração, que são os honorários. No caso da locação, normalmente o que se cobra é o valor de um aluguel. Tá? A menos que o aluguel seja extremamente caro, né? Sei lá, 100 mil, 200 mil, que daí dá para fazer um acordo, né? Um ajuste entre as partes. Caso contrário, é o valor integral do primeiro aluguel, que vai a título de vistoria, de confecção e realização de contrato, análise do cadastro, atendimento ao cliente. Então, tudo isso fica por conta do primeiro aluguel. Isso é locação. Aí o proprietário fala, deixa que eu administro sozinho. Acabou, você recebe o primeiro aluguel e tchau. Não, Claudete, eu quero que você alugue e que você administre. Bom. Então, são duas operações imobiliárias. Para a primeira locação, eu vou lá, vistorio o imóvel, anuncio, recebo o cliente, atendo, analiso o cadastro, confecciono a vistoria, o contrato de locação, recebo o primeiro aluguel. No mês seguinte, eu passo a administrar a locação. Então, ele paga o valor do aluguel e eu subtraio o valor correspondente à minha taxa de administração e passo o restante para o proprietário. Vamos dar, então, um número fácil também, R$1.000 o valor da locação. Normalmente, a taxa de administração gira em torno de 10% do valor do aluguel. Então, todos os meses, o locatário me paga R$1.000, eu retenho 10
e passo, retenho 100 e passo 900 para o proprietário, certo? Isso que é a taxa de administração. É claro que eu estou falando de um aluguel de R$1.000. Se eu estiver falando de um aluguel de R$10.000, aí eu já estou falando de uma taxa de administração de 1.000. Então, se eu tiver 50 imóveis alugados de R$10.000 cada, eu tenho uma receita de 50 mil. Por isso que eu disse para vocês, um pouco antes, que quando a pessoa tem administração de locação, ela tem o fixo que entra para as despesas, né, mensais, tá? É sobre isso que eu estou falando. Captação é quando você angaria um imóvel para qualquer uma das operações imobiliárias. Divulgação é quando você faz todo o marketing, toda a publicidade sobre o imóvel. Negociação é quando você aproxima as partes. E documentação é quando você faz a análise documental. Aí o que você analisa? Tudo que diz respeito àquela operação imobiliária. Remuneração do corretor. A remuneração do corretor de imóveis ocorre, em regra, por meio de comissão, conforme acordado entre as partes ou de acordo com tabelas referenciais do mercado imobiliário. Essa comissão representa a contraprestação pelo serviço de intermediação prestado com êxito, né? Que é o que nós falamos do contrato de risco. A comissão é devida ao corretor quando o negócio é concluído por sua intermediação, salvo disposição contratual em contrário. O percentual pode variar conforme o tipo de negociação, a região e as condições estabelecidas entre as partes. Então, olha só, prestem bastante atenção, porque nós vamos ouvir 3 nomenclaturas que têm o mesmo significado. Eu posso falar, eu preciso receber a minha corretagem. Eu tenho ainda o crédito de corretagem, tá certo? Tá certo. Eu tenho que receber os meus honorários. Eu vendi um imóvel, agora eu estou para receber os meus honorários, está correto? Está correto. O que são os honorários? É a comissão. E a comissão propriamente dita. Então, eu posso tanto trabalhar com comissão, quanto com honorários, quanto com corretagem. Tanto faz a nomenclatura, as 3 estão corretas, certo? Então, o tipo de serviço é a comissão que nós vamos receber, a remuneração. A venda é o percentual sobre venda, normalmente gira em torno de 5% a 6%. A locação do imóvel é o primeiro aluguel, né? Ou um percentual se for muito alto, mas normalmente é o primeiro aluguel. A administração é uma taxa mensal que também gira em torno de 10%. Consultoria imobiliária é o valor acordado. Normalmente, consultoria nós não cobramos. Por quê? Porque você está direto com o cliente. O que você quer é um vínculo com o cliente, né? Você vai numa consultoria imobiliária dar uma opinião para ele, vai dar um palpite. Então, você quer ser assertivo nessa opinião, porque você quer reter o cliente para você. E a avaliação de imóveis é um valor fixo ou percentual, depende do tipo do imóvel que vai ser avaliado, certo? A tabela de comissões. A tabela de comissão serve como referência para orientar a remuneração dos profissionais do mercado imobiliário. Tem tabela? Sim, existe uma tabela que era praticada aqui em Maringá e na região, né? Pelo Sindimóveis ou pelo Sincil, que o Sincil é de Londrina. E essas tabelas, elas não são mais utilizadas. Pessoal, apareceu aí o QR Code, tá? Acessem, por favor, a nossa enquete e respondam, que é muito importante para nós, né? Enfim, e aí existia uma tabela de comissões que era obrigatório o atendimento. Hoje, essa tabela serve apenas como uma referência de honorários, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu achei que eu tivesse colocado que está como... tá sim. As tabelas de comissão servem como referência para orientar a remuneração do corretor de imóveis, tá? Por quê? Porque ela não é obrigatória mais. Houve um movimento promovido pelo CAD, Conselho de Administração e Desenvolvimento Econômico, contra o sistema COFES-Cresce. Procurem aí como lição de casa, digitem no site de busca compliance, tá? É de origem francesa essa palavra. Escreve-se compliance, COFES, Cresce, X, né? Contra CAD, CAD, que vocês vão ver que
por essa interferência do CAD, o sistema COFES-Cresce aboliu a obrigatoriedade da tabela de honorários. Antes nós éramos obrigados a seguir a tabela, hoje nós não somos mais, tá? Então não existe mais obrigatoriedade em atender a tabela de honorários. Ela serve apenas como uma base para composição da propositura dos nossos honorários, certo? Isto posto, nós estamos no final da nossa aula, né? Vou chamar aqui no palco, por favor, Cadu, coloque o professor Zagotto para as considerações finais, para que ele faça também os últimos lembretes, né, da aula. Se você quiser tirar, pode tirar o slide, por favor, para ficar só nós dois. Pois não, professor. Cadu, isso mesmo, venha você. Maravilha, professora. Olha, toda vez que nós falamos de lei, é muito enfadonho, né, professor? É muito chato. Só que eu espero que essa aula fique na cabeça de todos vocês, alunos queridos, porque é muito importante. Nós só vamos saber o que significa isso quando der ruim alguma coisa. E olha, que não seja em cima da nossa comissão, nem indenização que os nossos clientes nos peçam, por negligência, por imprudência ou por imperícia nossa, né? Então, desculpem aí a aula enfadonha, mas é o mal necessário, tá? Não, mas é justamente isso. Quando a senhora aborda a questão das leis, tanto nas questões das negociações, ela gera a segurança jurídica das partes, ela envolve, tá? E é aquilo que a senhora... E a nossa, né? Nossa segurança também, né? Isso, Então, é muito importante destacar essa questão. Então, para você, aluno, mantenha-se dentro dessa orientação, porque jamais, agindo assim, jamais você vai, né, cair em contradição, né, e ter problema, porque... E os riscos, né, professor, minimizam, nossa, significativamente. Sem dúvida. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a conduta dos slides, a presença do professor Cadu, nosso novo colega de trabalho, né? E legal, foi muito bom a aula, viu, professora? Foi esclarecedora, né? E tudo a ver com o nosso balcão do dia a dia de negócio. É isso mesmo. Olha, professora, eu peço desculpas, porque realmente é chato, mas não tem o que fazer, né? Nós precisamos conhecer os nossos direitos para que a gente conduza todas as negociações com segurança para todas as partes envolvidas, né? Professor Cadu, quer deixar algum recado, algum aviso para os alunos? Isso, reforçar aquilo que já dissemos lá no início, né, a importância da realização das atividades, né? A professora contextualizou de uma forma bem clara a questão dessa atividade das atividades de extensão, né? E o rigor que ela impera. Então, pode parecer que a gente está sendo duro demais abordando uma questão assim, mas não é para o seu bem, na verdade, né? Sim, é isso. Olha, temos ainda a presença da professora Valéria. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Boa noite, professor Zagotto. Boa noite, professora Claudete. Boa noite, Cadu. Boa noite. Estou aqui nos bastidores, mas pedi um espacinho para fazer Boa minha noite. participação. Para agradecer a professora Claudete pela aula maravilhosa, primeiramente, e para dar os meus recadinhos paroquianos, como diz nosso querido professor Zagotto, que não podem ficar de fora, né? Então, eu gostaria de destacar, professora, que esses são os nossos alunos do primeiro ano de curso. É verdade. Atividades extensionistas. Mas eles já podem começar, né, professora? Sim, eles podem e devem. E devem, né? Devem começar. Por isso que eu gostaria de reforçar aqui, porque assim, às vezes a gente vai deixando as horas complementares e as atividades extensionistas lá para o final, mas a gente recomenda que vocês não façam isso. Por quê? Porque essas atividades, elas levam um tempinho maior de execução e também de correção. Então, a equipe de correção também precisa de um tempo maior para poder analisar todas as evidências que foram geradas. Então, desde o primeiro ano é importante que vocês compreendam a necessidade de executar
desses projetos. Então, lá no portal da extensão, na aba lateral esquerda do estúdio, vocês têm o portal da extensão, onde tem uma lista de projetos disponíveis para realização. É importantíssimo que vocês leiam passo a passo desses projetos, quais são as etapas, e aqueles projetos que vocês mais se identificarem, que vocês já cliquem para fazer a adesão, ou seja, cliquem no botãozinho Quero Participar, porque esses projetos que estão disponíveis, eles são atualizados com frequência, professora. Então, às vezes, você entrou lá hoje, viu um projeto que você achou interessante, a própria professora Claudete já propôs alguns projetos ali, bem focados para o mercado imobiliário, alguns de acessibilidade. Então, às vezes, ele se interessou por esse projeto, mas não fez a adesão. Na próxima atualização do portal, esse projeto ele pode ser substituído por outro. E aí, ele não pode mais participar. Mas, caso esse aluno tenha feito a adesão ao projeto, o prazo fica ali tranquilo para que ele possa executar. Então, por isso que eu estou reforçando e dando esse recado aqui para vocês, gente. Entrou no portal da extensão, viu um projeto que é interessante, clique em Quero Participar. Dessa forma, vocês deixam ali o prazo garantido para execução, mesmo que leve um tempo maior, não tem problema. A partir do momento que você fez a adesão, o prazo, ele fica travadinho ali, você pode executar com tranquilidade seu projeto, mas se você não fizer a adesão, na próxima atualização do portal, ele pode sair e ser substituído por outro. Realizou um projeto de extensão, mandou ali todas as evidências. O prazo para correção desse projeto, ele também é um prazo maior. Então, se você começa agora no início do curso, a chance de que você chegue lá no final já com todas essas horas cumpridas é bem maior. Então, por isso que a gente fica reforçando aqui, porque nossa caixinha de mensagem ali, ela sempre fica cheia de alunos, às vezes, desesperados, que está na reta final do curso, mas acabou deixando as horas de extensão para o final. E aí, realmente, tem que aguardar a conclusão para poder colar grau. Tá? Então, são todos os alunos que ingressaram ali a partir do ano de 2023, tem a carga horária de 10% da carga horária do curso em atividades extensionistas. Da carga horária do nosso curso são 169 horas, né, professor Zagoto? Então, fica aqui o meu recadinho para que vocês não deixem para a última hora e realizem os projetos de extensão. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Pessoal, nós iremos para a nossa última aula. Então, eu agradeço a participação de todos, um bom descanso para todo mundo e não percam a última aula, tá bom? Professores, obrigado pela companhia, pelo apoio sempre, tá? Um bom descanso a todos, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, um abraço, tudo de bom para vocês.